E aí pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, para a gente começar a nossa discussão sobre Roma. A gente já concluiu nosso estudo sobre a Grécia Antiga, né? E aí a gente dá seguimento agora, ah, pensando um pouco, né, o que foi a civilização romana, a civilização da Roma Antiga, né? No sexto ano, digamos assim, que Grécia e Roma, né, são aí dois conteúdos extremamente importantes de se entender, e Roma principalmente, né, pois é da civilização romana, né, do declínio da civilização romana que se inicia, que dá origem, na verdade, à civilização medieval ocidental e que é fundamental para a gente poder pensar lá no sétimo ano, né? Então é muito importante que vocês tenham esse conteúdo bastante claro, porque ele vai ser muito importante não só aqui, mas também no sétimo ano, né, que a gente parte principalmente do declínio do mundo romano e o início do mundo ocidental medieval. Então é muito importante vocês fazerem a leitura, tá, de todo o tema. Façam as anotações que forem necessárias, tá, durante as aulas, na leitura. Mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível, ok? Então vamos lá para a nossa aula, né? Para a gente poder começar aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de Roma, né? Talvez algumas pessoas conheçam, né? Roma, é, a gente já pensa logo na cidade italiana, né? Na cidade de Roma hoje, onde fica, né, o Papa e tal, aquela coisa toda. Então Roma é um local bastante conhecido no mundo, é uma cidade especificamente. No entanto, quando a gente volta, né, mais ou menos aquilo que a gente já havia falado quando a gente fala de Grécia, né? Quando a gente fala de Grécia, o pessoal acha existe uma diferença entre a Grécia atual e a Grécia antiga. A mesma coisa quando a gente pensa na, na civilização romana. Então, quando a gente fala de Roma, né, a gente não está se referindo muitas vezes somente à cidade de Roma, porque Roma é uma cidade, de fato era uma cidade na antiguidade também, mas ela não designava apenas a cidade, mas toda uma civilização, né, que surge, né, que se desenvolve a partir dessa cidade e passa a conquistar a Europa, né, estendendo aí seus domínios até a África e o Oriente Médio. Então, quando a gente pensa em Roma, né, a gente fala de Roma, é importante ter isso muito claro, né? Ou seja, a Roma antiga, que é o que nós vamos estudar aqui, ela é todo esse conjunto, né? Além da cidade, claro, também é, né, importante, além da cidade, você também tem todo um estado, né, que se construiu ao longo dos séculos aí, partindo da cidade de Roma, né, na Península Itálica, e se estendendo por toda a Europa, ou pelo menos pela maior parte da Europa, e também pelo Oriente e também no norte da África. Então, isso é uma primeira coisa que a gente precisa deixar claro, né? Roma que a gente conhece hoje é apenas uma cidade especificamente localizada lá na Itália. Quando a gente pensa na Roma Antiga, é importante ter essa visão mais ampla, né? Além da cidade, que estava localizada na Península Itálica, também designava todo um estado ali que se construiu, né? Uma civilização que se desenvolveu a partir dessa cidade, tá bom? Então, vamos lá para a gente dar continuidade aqui, né? Então, esse é um primeiro fator importante. E aí a gente pergunta, né? Sim, beleza, professor, mas e aí? Como é que Roma surgiu, né? E aí aqui a gente precisa fazer esclarecer algumas coisas, né? Primeiro, Roma, pessoal, está localizado na Península Itálica. Para quem não sabe onde é a Península Itálica fica na Europa, né? Quase no centro da Europa. E ela é uma península, né? Quer dizer, ela é uma faixa de terra que adentra, né, o mar Mediterrâneo. Ela tem um formato como se fosse uma bota, né? Se você olhar no mapa aí, do mapa mundi ou mapa da Europa, você vai ver que tem uma península lá com formato parecido com uma bota, que inclusive tem um episódio do Pica-Pau, né, que o Pica-Pau leva um chute, né, da bota. Então aquela botinha ali é a Península Itálica, onde hoje é localizado o país Itália, né? Só que como a gente está falando da antiguidade, não existia a Itália que nós conhecemos, né? Existia a Península Itálica, que é aquela faixa de terra, e ela era ocupada
por vários povos, né? Então, assim, o povoamento da Península Itálica, ele remonta aí ao segundo, mais antigo que o segundo milênio antes de Cristo, né? Por volta de 2200 antes de Cristo, os primeiros povos começam a habitar aquela região, né? E aí, como eu falei, você vai ter vários povos que vão migrar, vão se estabelecer ali, outros que se desenvolveram, né, naquela região. Então, haviam vários povos diferentes habitando a Península Itálica. Claro, em regiões diferentes da Península Itálica, né? Era uma região bem grande. Então, você tinha os chamados povos italiotas, quer dizer, povos que chegaram ali, né, se estabeleceram e se desenvolveram na região da Península Itálica. Também são chamados de povos itálicos, né? Sabinos, latinos, samitas, úmbrios, enfim, vários outros povos que já habitavam aquela região, se desenvolveram ali e, enfim, fundaram cidades e tudo mais, né? Mas também vieram outros povos de outras regiões, né? No caso, os etruscos também são um povo que veio, né, e se estabeleceu na região da Península Itálica. A origem dos etruscos ela ainda é um pouco incerta, né? Não se sabe exatamente de onde é que os etruscos vieram, de fato, mas o fato é que os etruscos foram um povo bem importante na formação do povo romano, né? Então, a influência da cultura etrusca, né? Provavelmente alguns reis da cidade de Roma também foram etruscos, né? Então, esse povo ele vai ter uma participação bastante intensa, até porque também os etruscos vão dominar uma parte da Península Itálica, vão submeter várias cidades sobre o seu domínio. Então, é um povo que também fez, né, que também teve ali influência no surgimento da cidade de Roma. Então, habitaram a região ali próxima, né, do rio Tibre e de lá passaram a fundar novas cidades e dominar outras, né? E eles chegaram inclusive a formar uma espécie de confederação de cidades-estados, né? Mais ou menos aí por volta do século VII a.C. Então, quer dizer, você vê aí que a Península Itálica ela era povoada e bastante intensa ali, né? De povos e cidades. E aí é importante lembrar, esses povos nem sempre eles dialogavam de forma pacífica. Cabe ressaltar aqui também, pessoal, que além dos italiotas, né, que são vários povos, além dos etruscos, a gente também pode citar os gregos, né? Quem lembra lá da aula sobre Grécia, né, quando os gregos iniciaram seu processo de colonização, eles criaram uma colônia no sul da Península Itálica, né, que era a chamada Magna Grécia, né, lá no sul da Península Itálica. Então você vê que a Península Itálica ela era bastante disputada aí, né, por esses povos e tal. E cada um desses povos ele influenciou bastante no desenvolvimento de Roma. Então, a cidade de Roma, né, tem uma origem também um tanto quanto, vamos dizer assim, incerta, né, em parte. Por quê? Primeiro, não existem tantos vestígios, né, do processo de fundação de Roma. Então, o que acaba acontecendo é que uma série de lendas e mitos acabam se misturando também, né, com aquilo que de fato era, aquilo que de fato aconteceu, né? Então, assim, existem mitos, né, que relatam a origem de Roma. O principal deles, né, é o mito de Rômulo e Remo, né, a lenda de Rômulo e Remo, né, que você teria ali Rômulo e Remo, né, filhos lá do deus Marte. Ele acaba sendo a mulher dele, né, acaba sendo obrigada a se tornar sacerdotisa e por conta disso ela é obrigada a se desfazer dos seus filhos, né? E aí ela pega e joga os filhos dela lá no rio, né, no rio Tibre. E esses meninos, né, o Rômulo e Remo, eram dois meninos gêmeos, eles são resgatados por uma loba e são criados por ela, né? Então, eles são amamentados por ela. E aí um casal de camponeses encontra eles, enfim, e criam eles, educam eles, né, até eles crescerem. E aí, quando eles já são adultos, eles resolvem então voltar lá para a cidade, né, de onde eles vieram, que era Alba Longa e tal, e restabelecer o poder, né, do pai deles, né, que havia sido deposto pelo próprio irmão, né. E aí que quando eles fazem lá, né, a vingança deles, eles então pedem autorização para criarem uma cidade, né, para dar origem a uma cidade, e aí essa cidade era Roma.
Só que aí os dois acabam entrando em conflito, né, pelo poder em Roma, e o Rômulo acaba matando o Remo, né? E aí teoricamente então o Rômulo teria sido o primeiro rei de Roma, né? Então seria mais ou menos essa a origem mítica, né, de Roma. Existem outras histórias, né, como a Eneida, né, que conta a história de um herói, Enéas, que lutou na guerra de Troia, lá da Grécia, né, e veio migrando, se estabeleceu na região da Península Itálica, né, teria fundado, né, Alba Longa, e aí seria avô aí do Rômulo. Então existem muitas lendas, né, que contam, de certa forma, essa origem da, da, uh, da cidade de Roma. Então essa é a versão lendária, mitológica, né? Os achados arqueológicos, mas também existem vários achados, né? Então, os achados arqueológicos sugerem que Roma tenha sido fundada ali por volta do século VIII, meados do século VIII. Então ela teria sido fundada aí, né, provavelmente aí pelos latinos, né, teoricamente ali naquela região se estabeleceram várias comunidades latinas, provavelmente unidas para se defenderem, né, contra os sabinos, que eram outro povo, né? E aí dessa comunidade teria surgido a cidade de Roma, né? Aí mais ou menos no século VIII. Então, 753 é considerado ali de certa forma um marco lendário, né? Tradicional da, da fundação de Roma, né? Mas essa data ela ainda é um tanto quanto incerta. Aqui, pessoal, tem um mapa, né, com alguns povos da antiga Itália, né? No caso aqui a Península Itálica, ó, como eu havia falado, né? Ó, parece uma botinha aqui. Bota aqui, o salto aqui, ó. Né? Salto, tá. Show. Olha só. Então você tem aqui, ó. Essa área verde é a área ocupada, era a área ocupada pelos etruscos, né? Então, quer dizer, um povo que vivia aqui no norte da Península Itálica. Aqui, ó, em vermelho, os gregos, como eu havia falado na chamada, né, na antiga Magna Grécia, tá? Esse amarelo escuro aqui, ó, são os cartagineses, né, que é uma Cartago era uma cidade do norte da África que estabeleceu algumas colônias, né, nessa região. Então, inclusive, a gente vai ver bem mais à frente uma guerra entre romanos e cartagineses, né, chamada Guerras Púnicas, tá? Que disputavam aí território e tudo mais. Então, olha só, os povos itálicos, né, de maneira geral, então aqui ó, você tem os umbros, né, aqui o rio Tibre, né, o rio Arno, alguns dos principais rios aqui da Península Itálica. Então, os latinos nessa região, os volscos, os samnitas, oscos, enfim. Né? Então, quer dizer, você vê que era um local realmente bastante habitado por vários povos diferentes. Aqui uma imagem, né, do museu lá de Roma. Você vai ter aí uma representação, né, da lenda de Rômulo e Remo, né, sendo alimentados então aí pela loba, e que posteriormente seriam resgatados, né, pelo casal de camponeses que iriam criar eles para o resto enfim, né, até a maioridade. Tá aí. E aí a gente tem o primeiro período da história romana, né, que é o período monárquico. Né? Então, a partir de 753, né, que seria então a fundação da cidade de Roma, até 509. Então, esse primeiro período, né, ele é um período aí bastante longo, né, e teria sido aí o período em que Roma era governada, né, por reis, né? Esse período, né, os reis eles eram escolhidos, né, por um conselho de anciãos, né, que era o Senado, e eles basicamente tinham função militar, assim, né, militar política. Então eles podiam fazer guerra, né, estabelecer a administração da cidade e tudo mais. Mas como falei, eles não governavam sozinhos, né? Ele era auxiliado ali, né, aconselhado por um conselho de anciãos que era chamado de Senado. Inclusive a palavra Senado deriva justamente da palavra ancião. Então, nesse período monárquico, né, existem aí tudo indica, né, que Roma teve pelo menos 7 reis, né, ainda que, como eu falei, nesse período mais antigo de Roma, mito e realidade se misturam bastante em decorrência, né, como eu falei, da ausência de documentos e tudo mais. Então, numa ordem aqui provável, né, os reis de Roma teriam sido dessa forma, né, nessa sequência. Então, o Rômulo teria sido o primeiro rei de Roma, né, em seguida o Numa Pompílio, depois Túlio Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco
Sérvio, Túlio e Tarquínio o Soberbo, né, que foi, né, o último rei, né, de Roma, né, que foi destronado, né, deposto pelo Senado. Então, esses seriam os reis de Roma, né, nesse período, no período monárquico. Esse é o momento de desenvolvimento da civilização romana, né, momento ali de desenvolvimento, de estabelecimento de uma série de obras, de grandes obras, né? A Roma antiga, ela era conhecida principalmente pela sua grandiosidade, né? Você tinha ali obras públicas de grande proporção, né? Esgoto, canais que foram construídos ainda no período monárquico, né? E que já caracterizavam Roma, né? De forma bem diferente de outras cidades daquele mesmo período. Então, o Senado, né, ele dá um golpe em Tarquínio, né, porque o Tarquínio era autoritário, né, o Tarquínio provavelmente teria desagradado, né, aos patrícios, né, que a gente vai ver mais para frente que eram a elite, né, de Roma e como o Senado ele era composto principalmente pelos patrícios, pela elite de Roma, então esse desagrado de Tarquínio fez com que ele fosse deposto, né, derrubado aí, e o Senado então assume o poder, né, destronando o rei e assumindo o poder, iniciando um novo período da história romana, que é a República. Né? Então aqui eu coloquei os 3 períodos da história romana que a gente precisa ter bem claro na nossa mente. Tá? Então, a monarquia, que a gente acabou de comentar, que vai de 753 até 509, né, com a queda lá do Tarquínio. Depois a República, que iria então de 509 até 27 a.C. e o início, e aí o Império, né, que seria aí o último período da história romana, que vai de 27 até 476. E aqui é muito importante destacar uma coisa, né? Aqui nós estamos falando aqui, quando a gente fala assim, o Império, ele vem até 476, aqui nós estamos falando do Império Ocidental, gente, porque a gente vai ver que Roma era bem maior, né? Então, apesar de dizer assim, Roma caiu em 476, a cidade de Roma, né, e o Império Ocidental, sim. Mas a outra região, que a gente vai ver que Roma foi o Império Romano foi dividido, né? Só iria cair quase 1000 anos depois. Então é por isso que a gente diz que em 476 houve a queda do Império Romano do Ocidente. Né? A queda do Império Romano do Oriente só viria a acontecer lá no século XV. Tá? Então, essas 3 fases aqui, né, esses 3 períodos da história política de Roma é muito importante a gente ter em mente, porque, né, a gente vai comentar cada um desses períodos aí, seguindo essa aula, ok? Então, pessoal, por hoje é só, né, que foi mais para a gente fazer essa introdução ao estudo de Roma. Na próxima aula a gente vai começar a falar mais sobre a sociedade romana, né, sobre a República Romana, como é que ela funcionava, e aí nós vamos caminhando, né, nesses períodos aí, entendendo um pouco sobre o funcionamento político, cultural, econômico da civilização romana, tá bom? Então façam a leitura, não deixem de fazer a leitura, mandem as dúvidas lá no Google Class, certo? Que aí a gente vai dialogando e aí com certeza tudo vai ficar bem claro, ok? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.